Olá pessoal, eu sou a Bruna Pati e estamos aqui para mais um vídeo depois de tanto tempo. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de eu trazer algum assunto de biologia, de ciências ou até mesmo de educação, estou inaugurando essa nova série chamada A Bióloga que Amava Livros. Nessa série, eu vou compartilhar com vocês algumas das leituras que me marcaram bastante. Eu gosto muito de ler, né? Eu já tive blogs sobre literatura, sobre livros. Lá no meu Instagram eu tô falando sempre sobre livros, no meu Twitter. Então eu decidi fazer essa série, chamada Bióloga que Amava Livros. E para o primeiro vídeo dessa série, eu escolhi esse clássico da literatura feminista, Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Ó, tá aqui essa edição lindíssima da Antofágica que eu vou mostrar para vocês. Esse livro, ele me chamou muita atenção, né, porque eu estudo sexualidade, gênero nas salas de aula, então eu já havia lido anteriormente ele numa semana que eu tinha lido outros livros, né? Eu tinha lido Bourdieu e Simone de Beauvoir numa mesma semana, então ele me marcou muito e eu reli agora para fazer esse vídeo. Esse vídeo aqui só tá sendo possível porque eu ganhei de presente esse livro de uma seguidora, a Thalita, né? Então gostaria aqui de agradecer publicamente a ela pelo lindo presente que ela me deu. Antes da gente começar a falar sobre o livro e um pouquinho sobre a autora, eu vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Lembrando que eu também estou com uma campanha no Apoia-se. Além disso, eu tenho mais uma novidade. Agora, eu e o Emanuel, né, que vocês devem conhecer, e o professor Emanuel, temos um podcast sobre cinema, o Cine Camarada, que eu vou deixar o link na descrição aqui também. O Cine Camaradas a gente criou pensando em falar sobre filmes, porque eu e o Emanuel, a gente sempre assistiu o filme junto e ao final do filme a gente fica, às vezes, horas conversando sobre a obra que a gente assistiu, tentando fazer interseções com outras obras que a gente já havia assistido anteriormente. Então a gente decidiu criar esse podcast para falar sobre o lado mais político dessas obras. Então vamos começar a falar agora sobre a obra e um pouquinho sobre a autora. Só que antes, eu queria mostrar para vocês essa edição maravilhosa da Antofágica. Essa é uma edição de lançamento, né? Ela foi lançada em abril, se eu não me engano, no final de abril. E olha que linda, a capa dela já é totalmente marcante, né? Vem escrito aqui Um Teto Todo Seu, tem uma mão segurando um fósforo, bem simbólico, e Virginia Woolf. Aqui dentro a gente pode ver, vocês podem perceber, né, que eu marquei a beça o livro, tem muita coisa para falar sobre esse livro. Aqui, ó, já começa, não vai dar para vocês enxergarem direito, que é bem clarinho, mas começa com uma apresentação da Aline Bay, tá, que é uma escritora também. E ao longo de todo o livro, a gente tem várias ilustrações belíssimas que conversam com a obra. Tá? Então, às vezes, está sendo falado, sei lá, sobre uma boneca. Um exemplo, no livro, vai ter a foto de uma boneca. Então, são fotos bem artísticas e que conversam bastante sobre o conteúdo da obra. Vale muito a pena adquirir essa edição da Antofágica. Eu não estou ganhando nada para isso não, mas é porque ela é linda e a gente tem que compartilhar. Além disso, ó, veio um marcadorzinho de texto e nesse marcador você tem um QR Code onde você consegue acessar uma sessão de videoaulas sobre a obra que, inclusive, eu assisti para me ajudar a chegar nessas reflexões. Além dessa sessão de videoaula, tem uns textinhos no final de críticas literárias que também vai ajudar bastante a você pensar sobre a obra. Esse livro é um clássico feminista escrito pela Virginia Woolf. Provavelmente você já deve ter ouvido falar da Virginia Woolf, né, que ela é uma das maiores escritoras de todos os tempos. A Virginia Woolf ela estreia na literatura em 1915 com seu romance A Viagem. Ela é muito conhecida pelos seus romances, então provavelmente vocês já ouviram falar de A Viagem, Mr. Dalloway, Orlando, né, que são romances muito... Ao Farol, que são romances muito famosos da Virginia. Só que, além dela escrever romances, ela escrevia contos, biografias, diários. Ela estava sempre anotando tudo que acontecia ao redor dela. E Um Teto Todo Seu é um desses ensaios, então não é um romance.
apesar de que vocês vão ver que tem uma estrutura meio ficcional. A gente vai falar melhor sobre isso. A Virginia, ela fazia parte de um grupo de escritores modernistas, um dos mais importantes, que era o grupo Bloomsbury, junto inclusive com seu marido. E por esse selo ela lançou várias das suas obras. Nos seus romances, a Virginia, ela trazia sua marca experimental. Então ela trouxe várias novidades no campo da literatura na época, nesses romances dela, como os monólogos interiores, o fluxo de consciência, e também ela conseguia fazer com que a gente soubesse o ponto de vista de todos os personagens envolvidos naquela história, não somente do protagonista, o que não era muito comum para a época. A Virginia, ela acaba trazendo essa sua marca experimental, que é o que ela faz aqui nesse ensaio. Os ensaios da Virginia, eles são peculiares, né? A gente vai ver nesse aqui que ela traz uma história ficcional para trazer o argumento para sua tese, para nos convencer do seu ponto de vista. Então é muito diferente do que a gente está acostumado como ensaio. Nos ensaios, ela falava sobre... Ela descrevia e desvelava o funcionamento da sociedade que ela fazia parte. Então ela falava sobre capitalismo, ela falava sobre modos vitorianos, ela falava sobre o imperialismo britânico, ela falava sobre as raízes do patriarcalismo, e é isso que ela vai fazer aqui. Então o que é isso aqui, né? Nesse ensaio, ela vai praticar o que a gente chama de mise en abîme. O que seria isso? É uma ficção dentro da ficção, uma narrativa dentro da narrativa. Então ela vai se utilizar de uma história ficcional para nos convencer do seu ponto de vista. E é interessante porque a Virginia, ela não vai usar uma argumentação lógica, coerente, cadenciada, da forma como a gente está acostumado nos ensaios. Ela vai subverter essa lógica. E é interessante porque ela subverte essa lógica que na época era o comum, que era dominado pelos homens. Então ela acaba trazendo uma novidade escrita por uma mulher, no caso ela, né? Então, sobre o que fala esse ensaio? Ela foi convidada em 1928 para dar palestras para uma universidade que atendia mulheres na Inglaterra, né, Cambridge, que era uma das poucas turmas que existiam de mulheres naquela época. Ela foi convidada e o tema da palestra era Mulheres e Ficção. Esse livro aqui é resultado da adaptação dessa série de palestras que ela deu para essas mulheres. E a própria Virginia, ela já começa nos colocando vários questionamentos. Primeiro, o que essa universidade quer que eu fale, né? Mulheres e ficção. Mulheres que escrevem ficção? A ficção sobre as mulheres? Como que as mulheres são representadas na ficção? Isso é muito peculiar, porque além dela estar falando sobre gênero, ela está falando sobre o fazer literário, sobre a produção artística, enfim, é um livro riquíssimo. Mas vamos lá. Para falar sobre esse assunto, a Virginia, ela cria uma história ficcional. Então ela tem uma protagonista, que é a Mary Shelton, também pode ser Betton ou Shelton, quando vocês lerem vocês vão entender, eu não vou dar spoiler sobre essa parte. E essa protagonista, ela tá pensando sobre esse assunto, dentro desse ensaio. E aí, essa protagonista, ela vai fazer uma pesquisa pormenorizada sobre a presença das mulheres na ficção. Então, a Virginia, através dessa protagonista dela, nessa história ficcional, ela constrói o seu argumento. E para isso, ela vai se utilizar de imagens, de metáforas e de analogias poderosíssimas para que a gente consiga se situar ali naquele contexto. E ela começa a perceber e a pensar, por que será que as mulheres quase não escreviam ficção ali naquela época, né? Século XVIII. Por que será que elas eram mais objeto da ficção do que autoras, do que escritoras? E ela começa a divagar sobre isso. Qual é o ponto-chave dessa obra que faz com que ela seja um clássico? A virada materialista presente nessa obra. Então a Virginia, ela começa a trazer um ponto materialista. Olha, para uma pessoa, para uma mulher escrever, produzir artisticamente, ela tem que ter condições materiais que garantam a ela que ela consiga escrever, que ela consiga ter essa produção. O próprio nome já traz essa virada, que é um teto todo seu. Um quarto, né? Então ela nos
nos dá essa localização espacial para que a gente tenha essa noção do materialismo presente na obra. Então aqui ela vai falar sobre como a renda ou a falta da renda vai impactar na produção artística de mulheres, né? No caso ela está falando das mulheres, mas a gente pode até levar para outros grupos, né? Trabalhadores, pessoas negras, ou seja, aquelas pessoas oprimidas, né? Marginalizadas na sociedade naquele momento. Então ela vai discutindo isso ao longo do livro. Uma metáfora muito famosa é a do gato sem rabo. Então a Mary Selton, né, ela descreve um dia nessa universidade, a personagem ficcional, onde ela está pensando, né, e fazendo uma pesquisa sobre o papel das mulheres na ficção. Ela está na biblioteca, ela está andando pela faculdade e ela é impedida de andar na grama, isso ela sai contando, né, no livro, por um bedel, que era um professor homem. Então ela fala, não, só os homens podem andar na grama. Eu fui levada de volta para o cascalho, que é o meu lugar. Então, uma das metáforas mais famosas é a do gato sem rabo, onde a Mary Selton está lá na sua mesinha de estudo, pensando sobre esse assunto, depois de uma extensa pesquisa que ela fez, e ela observa da janela passar um gato sem rabo, um gato manês, que não tem rabo. E aí ela fala que a mulher que escreve ficção é como esse gato sem rabo, é aquele ser exótico, peculiar, né, que as pessoas viram o rosto para ver quando ela passa. E aí uma outra metáfora que me tocou muito nesse livro foi a metáfora de mulheres como espelho. É como eu disse, a Virginia ela vai se utilizar, ela é muito rica, né, estilisticamente, enfim. E então ela vai se utilizar de várias metáforas para mostrar pra gente seu ponto de vista. Eu vou ler esse trechinho aqui para vocês de mulheres como espelho, olha só. Durante os últimos séculos, as mulheres serviram como espelhos, dotados do poder mágico e delicioso de refletir a silhueta dos homens com o dobro do tamanho real. Sem esse poder, provavelmente, o planeta ainda seria pântanos e selvas. As glórias de todas as nossas guerras seriam desconhecidas. Ainda estaríamos vislumbrando os contornos de um veado nos restos de ossos de um cordeiro e trocando rochas por peles de carneiro, ou por qualquer ornamento simples que agradasse nosso gosto rudimentar. E aí, ó, ela tá falando da metáfora do espelho e vem essa ilustraçãozinha aqui que fala sobre essa metáfora. E aí, a Mary Selton, que às vezes se confunde com a Virginia, ela continua refletindo, né? E eu tô trazendo aqui alguns trechos que me marcaram bastante. E esse trecho, quando ela fala da herança, porque a Virginia diz, né, que uma tia dela, solteira, morreu e deixou uma herança para ela, que todo ano ela ganhava, não lembro se era 500 libras, enfim, ela vai falar aqui, né, uma certa quantidade de dinheiro. E com esse dinheiro, com essa estabilidade financeira, ela diz que isso fez toda a diferença na vida dela. Ela não precisava obrigatoriamente pensar em casar, né, em ser sustentada ou ficar se preocupando em se sustentar naquela sociedade. Então, com essa estabilidade financeira, ela conseguia pensar, ela conseguia produzir, né? Eu vou ler o trechinho aqui para vocês. De fato, a herança da minha tia revelou o céu para mim e substituiu a grande e imponente figura de um cavalheiro que Milton sugeriu para minha perpétua adoração pela visão de um céu aberto, né? Então, mostrando aí como que essa estabilidade contribuiu para a sua produção artística. Ela segue fazendo essas reflexões, a personagem, e ela traz um questionamento. E se Shakespeare tivesse uma irmã? Então, ela diz, né, que o nome dessa irmã de Shakespeare seria Judith Shakespeare. A Judith, ela não seria levada para a escola, porque ela estaria em casa ocupada com seus afazeres domésticos. Judith tentaria fugir para trabalhar no teatro, seria menosprezada, acabaria engravidando de um benfeitor e se suicidaria numa noite de inverno. Então, uma vida totalmente trágica. E a Virginia, ela fala, nascer com uma habilidade, com um certo talento, né, que a gente chama de genialidade, e ser marginalizado, ou seja, ser mulher, ser trabalhador, né, ser uma pessoa negra, essas são as reflexões que a gente tira, é motivo de sofrimento, não é motivo de alegria. Porque você vai sofrer, porque você não vai conseguir praticar aquela sua habilidade, aquele seu talento, né? Então ela traz muito, isso é muito tocante aqui no livro.
Ela segue, né, divagando e falando que as mulheres, elas acabavam porque ela diz o seguinte: a presença das mulheres na literatura era quase nula no começo dos tempos, né? A mulher era muito objeto, então tinha muitos homens falando sobre mulheres, né? E aí ela até fala que o que os homens falavam sobre mulheres na literatura e nos livros de história era totalmente diferente. Porque na literatura eles pintavam a mulher como um ser poderoso, destemido, e o que a gente observava naquele momento que não era bem assim, né? Que as mulheres eram bem oprimidas naquele momento histórico ali no século XVIII. E aí ela fala que com o tempo algumas mulheres começaram a escrever, mas começaram a escrever romances. Não escreviam poesias e não ficção, então nem pensar. Mas ela fala que as mulheres começaram a escrever romances porque o romance, né, que falava sobre a própria realidade daquela mulher, que aquela mulher não tinha liberdade de sair da sua casa e de viver o mundo, né, transformar aquele mundo, aquela experiência, porque ela quase não tinha uma experiência fora do ambiente doméstico. Então escrever romance era mais fácil porque ela consegue escrever numa sala cheia, que muitas dessas mulheres escreviam às vezes na mesa de jantar, né, na sala, com seu marido, com todo mundo, sogro, enfim, com as crianças chamando. Então essa mulher sendo interrompida o tempo inteiro. E escrever romance era mais fácil, ela conseguia se concentrar. Imagina escrever uma poesia, um poema ou não ficção nesse ambiente, né? Ficaria muito mais difícil. Então ela traz essa relação. Então a Virginia, ela traz isso, né? Que a liberdade intelectual, no caso aqui de mulheres, mas de qualquer grupo, depende da condição material nessa sociedade que a gente vive. Não tem como a gente criar, né? Fica muito mais difícil a gente criar, a gente produzir, se a gente não tem condição material para tal. Então vai na contramão do que se dizia na época, que a mulher não estava presente na literatura porque ela era inferior intelectualmente. Então né, ela tinha uma falta de capacidade. Não, a mulher não produzia porque a maior parte dos pobres era de mulheres. E além disso, as mulheres estavam o tempo inteiro cuidando das crianças, cuidando do marido e por aí vai. Ou seja, não existia uma condição material para que essa mulher escrevesse. A partir do momento que tivesse, ela conseguiria. Esse texto, além dele trazer esse assunto e essa história que pode ser lida como um romance, ele é muito rico, né, no seu estilo. Ele é um texto híbrido. Então é um texto que fala sobre gênero, onde as fronteiras do gênero literário estão sendo borradas. É um texto que fala sobre identidades, identidade de gênero, identidade social, identidade de classe, e a própria identidade aqui está sendo questionada. Então ele é muito peculiar por conta disso. A última metáfora que eu gostaria de trazer aqui, que a Mary Selton reflete sobre, é a metáfora da mente andrógena, que ela também está lá sentada escrevendo na sua mesa de trabalho e ela observa um homem e uma mulher entrando num táxi e vão embora. Então, com isso, ela acaba falando um pouco da mente andrógena, né? A Virginia, na figura da Mary, que ela diz que para você criar livremente, a sua mente precisa ter um pouco de feminino e um pouco de masculino, né? Uma mulher precisa ter uma parte reservada do masculino na sua mente e vice-versa, o homem também, para que você consiga criar livremente, sem essas amarras do gênero. Então, na minha opinião, não é que ela está reforçando algum tipo de essencialismo, mas ela está, na verdade, desfazendo esse binarismo, essas caixinhas aonde a gente deve pensar. Ela também fala que a integridade de uma obra literária vem da sua suposta neutralidade. Ela fala muito que obras escritas por mulheres sempre eram categorizadas como uma literatura feminina, ou uma literatura, né, no caso, feminista ou feminina. E a de homens é sempre literatura, a literatura, né? Então ela fala também um pouquinho sobre isso. Bom, então a gente percebe o aumento gradativo da presença feminina na literatura, que quando começa ela era mais um objeto e depois ela acaba começando a escrever, apesar de que ela escreve mais romances do que qualquer outra coisa. Não é um defeito isso, mas ela reflete sobre as condições que levam as mulheres a escrever mais romances do que não ficção, né, do que poesia. Então Woolf, ela termina a sua reflexão com a seguinte frase: para uma mulher escrever, ela precisa de um teto todo seu e 500 libras por ano. Bom, gente, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, se vocês querem que eu faça mais vídeos sobre livros, lembrando que eu não sou profissional da área, né? Eu sou apenas uma apaixonada pela literatura e gosto de conversar, né? De trazer essa minha visão
Pede aqui nos comentários, fala se gostou, se não gostou, me faz alguma pergunta. Eu vou deixar os textos que eu utilizei e os vídeos que eu utilizei para construir esse vídeo no link da descrição. Vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Lembrando que eu também estou com uma campanha no Apoia-se e seu apoio é muito importante para que eu consiga continuar meu trabalho. Agora eu também estou com um podcast cujo link se encontra na descrição. Até a próxima!